Testemunho CCB, a irmã que viu Jesus na janela. Uma cura que abalou a congregação. O início de tudo, uma vida de dor e fé inabalável. A irmã Maria de Lourdes, conhecida carinhosamente como Lourdinha entre os irmãos da congregação cristã no Brasil, era uma mulher de fé simples, mas profunda. Moradora do bairro humilde de Vila Nova, em São Paulo, ela vivia em uma casa modesta de 2 cômodos, dividida com o marido, o irmão José Carlos, e seus 3 filhos pequenos. A vida não lhe havia sido fácil. Desde jovem, Lourdinha sofria de uma doença degenerativa nos ossos, diagnosticada como osteoporose severa com artrose generalizada. Os médicos haviam dito que, com o tempo, ela ficaria completamente imobilizada, presa a uma cadeira de rodas, e que as dores seriam insuportáveis. Mas Lourdinha não se abateu. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela já estava de joelhos no chão de cimento da sua sala, orando em voz baixa, com as mãos trêmulas apoiadas na Bíblia desgastada que herdara de sua mãe. Seu marido, o irmão Paulo, um homem de poucas palavras mas de grande fé, saía cedo para trabalhar como pedreiro, enquanto ela ficava responsável pelas crianças e pelas tarefas domésticas. Mesmo com as dores que pareciam perfurar seus ossos a cada movimento, ela nunca faltava às reuniões na igreja. Se Jesus suportou a cruz por mim, eu posso suportar essa dor por ele, costumava dizer aos irmãos que lhe perguntavam como conseguia caminhar até o templo, mesmo mancando e com o rosto contraído de agonia. Os vizinhos, muitos deles também membros da CCB, admiravam sua perseverança. A irmã Ana Clara, sua melhor amiga, muitas vezes a ajudava a lavar as roupas no tanque, enquanto Lourdinha sentava-se em um banco baixo, esfregando as peças com as mãos inchadas. Lourdinha, por que você não descansa um pouco? Perguntava Ana Clara, preocupada. Descansarei quando estiver nos braços do Senhor, respondia ela com um sorriso fraco, mas cheio de convicção. A noite que mudou tudo, um encontro sobrenatural. Foi em uma quarta-feira, dia de reunião de doutrina, que algo extraordinário aconteceu. O templo estava lotado, como sempre, com os irmãos cantando hinos em uníssono, enquanto o irmão mais velho, o presbítero Silvestre, lia passagens das Escrituras. Lourdinha, como de costume, sentou-se no banco da frente, próximo ao púlpito, apesar das dores que a faziam tremer. Seu filho mais velho, Pedro, de apenas 8 anos, percebeu que algo estava diferente naquela noite. Mãe, você está muito pálida, sussurrou, puxando sua saia. É só cansaço, meu filho. Vamos ouvir a palavra de Deus, respondeu ela, acariciando sua cabeça. Mas, enquanto o irmão Silvestre falava sobre a fé que move montanhas, Lourdinha começou a sentir uma fraqueza ainda maior. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e uma dor aguda subiu por sua coluna, como se 1000 agulhas estivessem perfurando seus ossos. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar na oração, mas a dor era insuportável. Senhor, se for da tua vontade, alivia este sofrimento, murmurava entre lábios trêmulos. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, amigo fiel, Lourdinha abriu os olhos, e através da janela aberta do templo, viu uma figura iluminada, envolta em uma luz dourada e suave. Era um homem de longa túnica branca, com os cabelos castanhos e olhos cheios de uma compaixão que ela nunca havia visto antes. Seus pés não tocavam o chão, ele parecia flutuar levemente, como se o ar o sustivesse. E quando seus olhos se encontraram com os de Lourdinha, ela soube, sem sombra de dúvida, era Jesus. Não temas, filha. Tua fé te salvou. A voz não veio de fora, mas dentro dela, como um sussurro celestial que ecoava em sua alma. Lourdinha sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se lava quente estivesse derretendo cada fibra de dor em seus ossos. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela não conseguiu conter um soluço. Jesus, ela sussurrou, estendendo as mãos trêmulas em direção à janela. Mas quando pisou no chão para se levantar, algo milagroso aconteceu. As dores haviam desaparecido. Ela se ergueu sem esforço, como se nunca tivesse sofrido. Seus joelhos, antes rígidos e doloridos, dobraram-se com facilidade. Seus dedos, antes retorcidos pela artrose, estavam retos e ágeis. Glória a Deus! Exclamou, levantando as mãos para o céu. Os irmãos ao seu redor pararam de cantar, olhando-a com espanto. O irmão Silvestre, que estava no púlpito, interrompeu a leitura e fixou os olhos nela, incrédulo. Irmã Lourdinha, o que aconteceu? Perguntou ele, com a voz embargada. Ela apontou para a janela, onde a figura luminosa já não estava mais. Eu vi Jesus. Ele me curou. O milagre se espalha. Reações, lágrimas e louvor. A notícia da cura se espalhou pelo templo como fogo em palha seca. Irmãos começaram a chorar, outros a clamar em línguas, e muitos se ajoelharam,
rendidos à presença divina que haviam sentido naquele momento. A irmã Ana Clara, que estava sentada ao lado de Lurdinha, abraçou-a fortemente, soluçando: "Eu sabia que Deus não te abandonaria, irmã." O irmão Paulo, que havia chegado atrasado por causa do trabalho, entrou no templo justamente no momento em que sua esposa, antes curvada pela dor, dançava no corredor central, louvando a Deus com as mãos erguidas. Ele parou boquiaberto, sem acreditar no que via. Lurdinha chamou-o com a voz quebrada. Ela correu até ele, abraçou-o com força e sussurrou em seu ouvido: "Deus me curou, Paulo. Eu estou livre." O presbítero Silvestre, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em oração. Meus irmãos, hoje presenciamos um milagre vivo. Deus, em sua infinita misericórdia, tocou nossa irmã e a libertou do sofrimento. Que este seja um sinal para todos nós. A fé verdadeira move a mão de Deus. Os louvores duraram até altas horas da noite. Irmãos que antes mal conseguiam andar devido a problemas de saúde começaram a clamar por suas próprias curas. Uma irmã idosa que sofria de catarata relatou que no mesmo instante sua visão ficou nítida. Um jovem que havia chegado ao templo com muletas, após um acidente de moto, sentiu suas pernas fortalecerem-se e jogou as muletas no chão, saltando de alegria. Mas o mais comovente foi o testemunho do pequeno Pedro, filho de Lurdinha. Com os olhos brilhantes, ele contou aos irmãos: "Eu também vi, tios. Vi um homem bonito, cheio de luz, olhando para a mamãe. Ele sorriu para mim." Os dias seguintes, confirmação médica e o impacto na comunidade. Na manhã seguinte, Lurdinha acordou com o sol batendo em seu rosto, algo que não acontecia há anos, pois ela sempre acordava com dores antes do amanhecer. Desta vez, porém, ela se levantou da cama sem nenhuma dificuldade. Seu marido, ainda em choque, a observava com lágrimas nos olhos. "Vamos ao médico", disse ele, determinando. "Precisamos confirmar isso." O médico que a atendia há anos, um homem cético e pouco religioso, ficou estarrecido ao vê-la entrar em seu consultório caminhando normalmente, sem mancar, sem gemer de dor. Ele a examinou minuciosamente, pediu novos raios-x e exames de sangue. Os resultados chegaram no mesmo dia, nenhum sinal de osteoporose ou artrose. Os ossos que antes estavam frágeis e deformados agora apareciam saudáveis e fortalecidos nas imagens. Isso não tem explicação médica", admitiu o médico, coçando a cabeça. "O que aconteceu com você, Maria?" Ela sorriu, pegou sua Bíblia da bolsa e mostrou-lhe o versículo de Mateus 9:22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: "Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou." E desde aquela hora a mulher ficou sã. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar o milagre. "Se isso é obra de Deus, então ele é real", murmurou, enquanto assinava o atestado de alta definitiva de Lurdinha. A repercussão na CCB e o chamado à fé. A notícia da cura de Lurdinha se espalhou não apenas entre os irmãos da sua congregação, mas por todas as igrejas da CCB na região. Presbíteros de outros estados vieram visitá-la, querendo ouvir seu testemunho pessoalmente. Jornais locais tentaram entrevistá-la, mas ela, humildemente, recusou. "A glória não é minha, é de Deus. Se as pessoas quiserem conhecer o milagre, que venham à igreja, não às páginas de um jornal." O irmão Silvestre, emocionado com o impacto que aquele milagre estava tendo, organizou uma reunião especial de testemunhos, onde Lurdinha contou, em detalhes, tudo o que havia vivido. Centenas de pessoas lotaram o templo, muitas delas doentes, em busca de um toque divino. Uma mulher com câncer terminal, após ouvir o relato, ajoelhou-se aos pés de Lurdinha e pediu: "Irmã, peça a Jesus por mim." Lurdinha orou por ela com lágrimas e semanas depois, os exames daquela mulher não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Mas nem tudo foram rosas. Alguns irmãos, movidos pelo ceticismo, questionaram: será que foi realmente Jesus? Talvez tenha sido uma alucinação. Outros, com inveja, murmuravam: por que Deus escolheu ela e não a mim? Lurdinha, porém, respondia com paciência: Deus tem seu tempo para cada um. Minha cura não é para me engrandecer, mas para mostrar que Ele está vivo e age hoje, como agia nos tempos bíblicos. A vida após o milagre, um chamado a serviço. Lurdinha não se contentou em apenas desfrutar de sua cura. Ela sentiu um chamado para servir ainda mais ao Senhor. Começou a visitar hospitais, orando por doentes, e a participar ativamente das campanhas de evangelização da CCB. Seu testemunho se tornou uma ferramenta poderosa para levar almas a Cristo. Certa vez, enquanto distribuía folhetos em uma praça, uma mulher a abordou chorando: eu também tenho uma doença nos ossos, irmã. Você acha que Deus pode me curar? Lurdinha a abraçou e disse: se você crer, tudo é possível. Vamos orar agora mesmo.
Ela orou com fé, e algumas semanas depois, aquela mulher voltou correndo para agradecer: eu estou curada. Os médicos não explicam, mas eu sei que foi Deus. Seu marido, o irmão Paulo, que antes era um homem reservado, também se tornou mais ativo na obra do Senhor. Ele começou a dar estudos bíblicos em casa e muitos vizinhos, ao verem a transformação de Lurdinha, passaram a frequentar as reuniões. Um encontro inesquecível, Jesus na janela da sua casa. Mas o milagre não terminou ali. Cerca de 1 ano depois da cura, Lurdinha vivenciaria outro encontro sobrenatural que marcaria sua vida para sempre. Era uma noite chuvosa, e ela estava sozinha em casa, enquanto Paulo trabalhava no turno da noite. As crianças já dormiam, e ela estava lendo a Bíblia à luz de uma vela, quando ouviu um leve bater na janela da cozinha. Pensando que fosse um animal, ela se levantou para verificar, mas, ao abrir a cortina, ele estava lá novamente. Jesus, com o mesmo manto branco e a mesma luz suave ao redor, olhava para ela com um sorriso terno. Desta vez, porém, ele não estava sozinho. Ao seu lado, havia 2 crianças de roupas brilhantes que pareciam feitas de luz. Estes são os anjos que te guardam, disse Jesus em voz suave. Eles nunca te deixaram, mesmo nos dias de maior dor. Lurdinha caiu de joelhos, chorando. Senhor, por que eu? Perguntou com a voz embargada. Porque tua fé é genuína. E porque muitos se aproximarão de mim através do teu testemunho, respondeu ele. Continua firme. O inimigo tentará te desanimar, mas lembra, eu já venci o mundo. E assim como na primeira vez, ele desapareceu, deixando apenas uma fragrância doce no ar, como de flores desconhecidas. Aprovação, quando a fé é testada. Nem tudo, porém, foi fácil após a cura. Alguns irmãos, movidos pela inveja, começaram a espalhar boatos de que Lurdinha estava se gloriando do milagre. Outros diziam que ela havia inventado a história para chamar atenção. As murmurações chegaram aos ouvidos do presbítero Silvestre, que sabiamente chamou Lurdinha para uma conversa. Irmã, alguns estão duvidando de você, disse ele com tristeza. O que você tem a dizer? Lurdinha baixou a cabeça, mas sua voz não tremia. Presbítero, eu não preciso me defender. Se Deus confirmou o milagre, quem sou eu para discutir com os homens? Se eles não creem, que peçam a Deus um sinal, como eu fiz. Sua resposta silenciosa aos murmuradores foi continuar servindo. Ela não parou de visitar os doentes, não deixou de testemunhar, não se abalou com as críticas. E com o tempo, até mesmo aqueles que duvidavam começaram a enxergar a veracidade de seu testemunho, o legado de uma mulher que virou instrumento de Deus. Anos se passaram, e Lurdinha se tornou uma referência de fé não apenas em sua congregação, mas em toda a região. Seu filho Pedro cresceu e se tornou um evangelista, viajando por várias cidades para pregar a palavra. Sua filha mais nova, Ana, seguindo seu exemplo, dedicou-se a ensinar crianças na escola bíblica dominical. Certa vez, em uma grande convenção de jovens da CCB, Lurdinha foi convidada a dar seu testemunho diante de milhares de pessoas. Com a Bíblia nas mãos e os olhos brilhantes, ela contou como Jesus a havia visitado 2 vezes, como suas dores haviam desaparecido em um instante, e como sua vida havia se tornado um canal de bênçãos para outros. Ao final, ela fez um desafio à multidão. Se vocês querem ver milagres, precisam de 2 coisas, fé e obediência. Não basta apenas crer. É preciso viver o que se crê. Jesus não muda. Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma vidas. Mas ele quer corações dispostos a segui-lo, mesmo quando a estrada é difícil. O templo explodiu em louvores. Muitos jovens se ajoelharam, chorando, pedindo a Deus um encontro pessoal. E naquela noite dezenas de curas foram relatadas, surdos ouviram, cegos enxergaram, paralíticos andaram. A mensagem final: ele voltará. Nos seus últimos anos, Lurdinha, embora já idosa, mantinha a mesma fé ardente. Sua saúde era perfeita, seus ossos continuavam fortes, e seu espírito mais vivo do que nunca. Em suas últimas palavras antes de partir para a glória, ela reuniu sua família e disse: não chore por mim. Eu só estou indo adiante para preparar o caminho para vocês. Mas lembre-se, Jesus não apenas cura e salva. Ele voltará. E quando ele vier, será como na primeira vez que o vi, cheio de glória, cheio de amor, para buscar os que são seus. Portanto, estejam prontos. Vivam como se ele estivesse à porta, porque um dia ele estará. E com um sorriso sereno, ela fechou os olhos, partindo em paz para o encontro com aquele que a havia visitado 2 vezes em vida. Epílogo, um testemunho que continua vivo. Hoje a história de Lurdinha é contada não apenas em sua congregação, mas em toda a CCB. Seu testemunho é lido em reuniões, estudado em classes de doutrina, e citado como prova de que
Testemunho CCB, a irmã que viu Jesus na janela, cura instantânea e um legado que perdura. Os anos que seguiam, uma vida de serviço e milagres cotidianos. Após aquele dia inesquecível em que Jesus apareceu em sua janela, a vida de Lurdinha nunca mais foi a mesma. Não que ela tenha se tornado uma figura distante, intocável pelos problemas do dia a dia, pelo contrário. Ela continuou sendo a mesma mulher simples, que acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã da família, que varria o quintal com esmero e que às quartas-feiras, ajudava as irmãs mais velhas da congregação a costurar as roupas dos cultos. Mas agora seus gestos carregavam algo a mais, uma certeza inabalável de que Deus não apenas existia, como estava atento a cada detalhe de suas vidas. Seus filhos, ainda crianças na época do milagre, cresceram ouvindo-a contar e recontar aquele momento. Não como uma história fantástica, mas como um fato tão real quanto o pão que ela amassava todas as manhãs. Mamãe, e se Jesus aparecer para a gente também? Perguntava o caçula, Joãozinho, com olhos arregalados enquanto ela estendia as roupas no varal. Lurdinha sorria, passava a mão em seus cabelos revoltosos e respondia: ele já apareceu, meu filho. Só que às vezes a gente não reconhece. Ele está no irmão que te ajuda a carregar a lenha, na irmã que ora por você quando você está doente, no pastor que ensina a palavra com amor. Jesus não sumiu, ele só muda de forma. E assim, sem alarde, ela ensinou seus filhos a enxergar o sagrado no ordinário. O dom da intercessão, quando as orações de Lurdinha moviam o céu. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que havia algo diferente nas orações de Lurdinha. Não eram palavras bonitas ou longos discursos. Era uma simplicidade que tocava o coração de Deus. Quando ela orava, coisas aconteciam. Certa vez, o irmão Manuel, um homem robusto que trabalhava na roça, chegou ao culto mancando, com o rosto contraído de dor. Irmã Lurdinha, meu joelho está inchado há semanas. Não consigo mais trabalhar, confessou baixinho, enquanto a congregação cantava o hino Glória a Deus nas alturas. Ela não fez cerimônia, colocou a mão em seu ombro e com voz firme disse: em nome de Jesus, essa dor sai agora. Você vai sair daqui correndo, irmão Manuel. Alguns riram, achando que era brincadeira. Mas quando o culto terminou, o irmão Manuel deu um pulo no lugar, flexionou o joelho e, com lágrimas nos olhos, saiu correndo pelo corredor da igreja, louvando a Deus. É milagre, irmãos. É milagre, gritava, enquanto as crianças corriam atrás dele rindo. Mas nem todos os milagres eram tão visíveis. Havia as curas silenciosas, como a da irmã Maria, que por anos sofria de uma tristeza profunda, uma melancolia que nem os médicos conseguiam explicar. Lurdinha a levou para um canto do templo, segurou suas mãos geladas e orou: Senhor, tira esse peso dela. Dá-lhe a tua alegria. Não houve gritos, nem queda no espírito. Mas nos dias seguintes a irmã Maria começou a sorrir novamente. Primeiro tímido. Depois com uma luz nos olhos que fazia todos perceberem. Algo havia mudado. A irmã Lurdinha tem unção, diziam os mais velhos. Quando ela ora, Deus escuta. E era verdade. Mas ela sempre desviava os elogios. Não sou eu, irmãos. É a fé em Cristo. Se vocês acreditassem como eu acredito, viriam muito mais. As provações, quando a fé é testada pelo fogo. Nem tudo foram rosas. Anos depois da cura, uma seca terrível assolou a região. Os riachos secaram, as plantações murcharam, e a fome começou a bater à porta de muitas famílias. Alguns irmãos, desesperados, questionavam: onde está Deus agora, irmã Lurdinha? Por que ele não manda chuva? Ela não tinha respostas fáceis. Mas uma noite, depois de um culto onde muitos choraram de desespero, ela reuniu as mulheres da congregação em sua casa. Acenderam lamparinas, sentaram-se no chão de terra batida e começaram a orar. Não eram palavras ensaiadas, eram súplicas quebrantadas, gemidos do espírito. Senhor, nós não aguentamos mais. Mas se o Senhor não mandar chuva, dá-nos força para suportar. E se for da tua vontade, faz chover, Pai. Naquela mesma madrugada, um trovão ecoou no céu. Não uma chuva fraca daquelas que molham só a poeira, mas um aguaceiro torrencial que encheu os barris, molhou a terra sedenta e fez as crianças saírem correndo para brincar sob as gotas. É Deus respondendo, gritava Lurdinha com os braços levantados, enquanto a água escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas. Mas a maior prova veio quando seu marido, irmão José, adoeceu gravemente. Uma febre alta que nenhum chazinho de ervas conseguia baixar. Os médicos da cidade disseram que era algo sério, talvez até fatal. Lurdinha orou como nunca. Jejuou. Chorou. E numa noite, enquanto velava ao seu lado, ela ouviu uma voz suave, não era audível, mas em seu coração dizendo: confia em mim. No dia seguinte, a febre quebrou.
O irmão José acordou fraco, mas vivo, e aos poucos se recuperou. Deus me deu mais tempo, disse ele, abraçando a esposa. Mas um dia ele vai chamar. E quando chamar, eu vou sem medo, porque sei que você já viu o que nos espera. O ministério silencioso, ensino nas entrelinhas. Lurdinha nunca foi ordenada como obreira ou evangelista. Não pregava nos púlpitos, nem viajava para congressos. Mas seu ministério era tão poderoso quanto o de qualquer líder. Ela ensinou sem palavras. As jovens da congregação aprendiam com ela o valor da submissão, nota daquela que se curva por medo, mas da que se dobra por amor. Uma esposa sábia não é aquela que cala a boca, mas a que sabe quando falar e quando ouvir, dizia ela, enquanto ensinava as moças a costurar os véus para o culto. E um marido que ama a Deus trata sua esposa como Cristo trata a igreja, com cuidado, respeito e sacrifício. Os homens, por sua vez, viam nela um exemplo de coragem. Quando o irmão Paulo, um novo convertido, chegou bêbado ao culto, envergonhado e cheirando a cachaça, muitos o julgaram. Mas Lurdinha o abordou com um prato de comida quente. Come, filho. Amanhã a gente conversa. No dia seguinte, ela o levou até o rio, onde ele se batizou, chorando como uma criança. Ninguém nunca me tratou assim, confessou ele anos depois, já como diácono. A irmã Lurdinha me mostrou que Deus não desiste da gente. Até as crianças tinham lições com ela. Quando o pequeno Davi, de 6 anos, roubou um pedaço de bolo da cozinha da igreja, ela não o repreendeu na frente de todos. Chamou-o de lado, ajoelhou-se à sua altura e perguntou: "Você acha que Jesus gostaria de ver você fazendo isso?" O menino baixou a cabeça, envergonhado. "Não, tia." "Então vamos pedir perdão a ele e à irmã que fez o bolo, combinado?" Anos depois, Davi se tornaria pastor, e sempre contava essa história como o dia em que aprendeu sobre graça. Os últimos dias, preparando a partida. Nos seus últimos anos, Lurdinha começou a arrumar a casa, como ela mesma dizia. Não no sentido literal, embora sua casa sempre estivesse impecável, mas no espiritual. Ela passava horas em oração, não mais pedindo coisas, mas agradecendo. "Senhor, obrigada por cada dia. Obrigada por me deixares ver tua glória. Obrigada por me sustentares até aqui." Seus netos, agora adultos, notavam que ela falava cada vez mais do céu. "Vó, como é lá?" perguntava a pequena Isabel, de 5 anos, sentada em seu colo. Lurdinha sorria, acariciando seus cachos. "É como o melhor dia da sua vida, só que sem fim. Sem dor, sem tristeza, sem adeus. Só amor, só luz, só Jesus." A menina pensava um pouco e depois perguntava: "E o Senhor vai me esperar lá?" "Claro, meu anjo. E quando você chegar, eu vou estar na janela, igual ele esteve para mim." Uma tarde, enquanto regava as plantas do quintal, ela parou de repente, como se ouvisse algo. Virou-se para a filha, que a observava da varanda, e disse: "Ele está vindo, minha filha. Não para o mundo ainda, mas por mim." A filha correu para abraçá-la, assustada. "Não fale assim, mãe." Mas Lurdinha só sorriu. "Não é tristeza, é alegria. Eu só estou indo para casa." A despedida, um funeral que virou culto de Vitória. Quando Lurdinha faleceu, a congregação inteira se reuniu para prestar suas últimas homenagens. Não houve choro descontrolado, embora muitas lágrimas rolassem. Havia, sim, uma paz estranha, como se todos soubessem que ela não havia ido embora, apenas adiantado o encontro. No velório, seu caixão foi colocado no centro do templo, coberto com um véu branco bordado por suas próprias mãos. Ao lado, uma janela aberta, como ela havia pedido, para que a luz entre, dissera ao filho, dias antes. O pastor subiu ao púlpito e leu João 14, 2, 3, "Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar." Então contou como Lurdinha, ainda em vida, já havia preparado muitos corações para aquele mesmo encontro. Ela não era perfeita, ninguém é. Mas ela amou a Jesus com tudo o que tinha. E hoje, ela o está vendo face a face. De repente, um vento suave entrou pela janela, fazendo as cortinas se moverem levemente. Alguns irmãos sussurraram, emocionados: "É como se ela estivesse aqui." E então, algo extraordinário aconteceu. A irmã Clara, uma senhora de 87 anos, cega havia uma década, levantou-se de repente e gritou: eu vejo a luz." Os presentes se entreolharam, incrédulos. Ela apontou para o caixão. "E vejo a irmã Lurdinha, ela está sorrindo. E atrás dela?" Sua voz falhou. "Atrás dela tem uma figura de luz. É ele. É Jesus." O templo explodiu em louvor. Alguns caíram de joelhos. Outros levantaram as mãos cantando glória a Deus, sem conseguir conter a emoção. A cura da irmã Clara não foi planejada, não havia ninguém orando por ela naquele momento. Mas era como se Lurdinha, mesmo partindo, quisesse deixar um último recado: "Vejam, ele ainda está aqui.
Ele ainda faz milagres. O legado, uma janela sempre aberta. Hoje a casa onde Lurdinha viveu ainda está de pé. A janela por onde ela viu Jesus continua aberta como um símbolo. Muitos irmãos passam por lá para orar, tocando o peitoril de madeira como se fosse um altar. Sua Bíblia, desgastada pelo uso, está guardada na congregação, aberta em Apocalipse 22h20. Certamente venho sem demora. Ao lado, uma anotação a lápis com sua letra trêmula. Ele voltou por mim. Um dia voltará por todos. Seus netos agora são obreiros. Seus filhos, pilares da igreja. E toda vez que alguém na CCB conta sua história, alguém novo se converte. Porque o testemunho de Lurdinha não era sobre ela. Era sobre um Deus que se revela aos simples, que cura os quebrantados e que um dia voltará para buscar os seus. E enquanto esse dia não chega, a janela permanece aberta. Porque a fé, afinal, é isso, uma porta entreaberta para o céu, esperando que olhemos para dentro.